Graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá qual for a hora que você estiver assistindo este vídeo, que Deus possa abençoar você e a sua família. Meu nome é Jefferson Carvalho e estou aqui para trazer uma mensagem da parte de Deus para você. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sino, dê um like e compartilhe essa mensagem. Agora vamos à mensagem de Deus. Então, a palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, diz assim: E propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e tirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem, então, o joio? E ele lhe diz: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também um trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, povo de Deus? Então nós vemos aqui Jesus ele contando essa parábola, que o pai de família, ele semeou a boa semente no seu campo. Esse pai de família representa Deus. O inimigo que semeou a má semente representa Satanás. E os servos do pai de família que queriam arrancar o joio junto com o trigo são os anjos. Nós vemos aqui que eles queriam tomar uma atitude precipitada, mas o pai de família alertou a eles: não, você não pode arrancar o joio no meio do trigo, senão você vai destruir o trigo. Então hoje, no mundo que estamos vivendo, existem dois tipos de pessoas: a pessoa que é trigo, que frutifica, que dá frutos, que tem a essência de Deus, porque o trigo ele representa o alimento, o pão, aquela pessoa que dá fruto, aquela pessoa que é bênção na vida do seu irmão. E o joio não, o joio é a pessoa que anda na carne. O joio, ele parece com trigo, mas ele não é trigo. O que difere o trigo do joio é que o trigo ele dá fruto e o joio ele é palha seca. Sabe aquela expressão, aquele fogo de palha que ele levanta bem alto e depois ele baixa de vez? Assim é o joio. Ele é somente a aparência, ele não dá frutos. Então a palavra de Deus nos diz que havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos. E este homem, ele foi ter com Jesus à noite, porque durante o dia certamente ele tinha vergonha de conversar com Jesus por causa dos seus companheiros religiosos. Mas o que acontece, irmãos, que aquele homem, apesar dele viver uma vida de aparência, apesar dele estar vivendo uma vida errada, ele queria um conserto com Deus. Mas espera aí, Nicodemos, ele era um fariseu. Um fariseu, ele conhecia a palavra, ele ensinava a palavra, fazia coisas boas, boas obras, boas ações, mas ele precisava nascer de novo. Ele precisava ter a essência de Deus na vida dele. Ele estava vivendo uma vida de joio, uma vida de aparência, uma vida de palha seca. Só a capa, já viu aquela expressão? Só a capa do Batman, né? Mas Deus, ele estava querendo moldar o interior de Nicodemos. Jesus, ele fala para Nicodemos: olha, você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Então Nicodemos, ele conhecia a palavra. Então muitas pessoas hoje conhecem a palavra de Deus, vão para a igreja, dá seu dízimo, dá sua oferta, faz suas obrigações religiosas, mas não tem a essência, vivem uma vida de aparência. O que Deus está me trazendo hoje aqui para dizer para você é que nós precisamos viver uma vida de trigo, uma vida que produz frutos do Espírito: o amor, a paz, a bondade, a fé, a mansidão, o domínio próprio. E contra esta não há lei. Então nós precisamos ser trigo, mas espera um momento, o joio está plantado no meio do trigo. E quem vai fazer essa separação, meu irmão e minha irmã, é o próprio Deus, vai ser os anjos. Então o trigo, ele fala da humildade, da simplicidade, do fruto. Me entenda uma coisa, irmão:
tanto a pessoa que vive uma vida de trigo como a pessoa que vive uma vida de joio, ambos vão errarem. Mas você sabe qual é a única diferença? É que um confessa os seus pecados e o outro não confessa. O outro deixa que a sua natureza fique acumulando lixo. E você sabe que a palavra de Deus nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Então, quando nós pecamos e não confessamos os pecados, o que acontece com a casa aqui? A casa fica cheia de lixo. E quando há lixo na casa, muita sujeira, o que acontece? Vem as baratas e vem os demônios. Ah, mas a pessoa começa a fazer boas obras. É que nem Saul. Saul, ele fazia obra. Ele ia para os campos de batalha, mas só que ele não tinha o coração dele voltado para Deus. Davi, ele foi? Foi. Mas ele tinha um coração contrito e quebrantado. Ele tinha um coração voltado para Deus. Então, não é nós vivemos uma vida de aparência, de religião. Sabe por quê? Porque o joio, ele tem a aparência, mas ele não tem a essência. Ele não dá fruto. Então nós temos que dar fruto, nós temos que glorificar o nome do Senhor Jesus aqui na terra. E isso é através de mim e através de você, irmão. Nós somos a igreja de Cristo. A nossa postura diante das adversidades da vida tem que ser uma postura de glorificar o nome do Senhor. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Davi, ele estava levando o lanche para os seus irmãos na guerra. E lá ele se deparou com um gigante. E nesses últimos dias, nós temos nos desamparado com um gigante. E esse gigante está aí. É uma situação diversa para muitos, de medo, de se esconder, de se acovardar, mas também é uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. É uma oportunidade de tomarmos posse da palavra de Deus. Me entenda uma coisa, irmão. Eu não estou aqui dizendo que é para você sair de casa, tomar atitudes precipitadas, não. Use a sua máscara, use o álcool em gel, tome todas as medidas preventivas, mas acima de tudo, saiba que o teu socorro, a tua proteção vem de Deus. Sabe por quê? O Salmo de número 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, é o joio. Ele tem a semente, ele tem a essência, ele tem o fruto, ele está ali no esconderijo do Altíssimo. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Você sabe o que da Saul ele falava? Saul falava para Samuel assim, ó: Samuel, ore ao Senhor teu Deus, para ver o que ele vai falar conosco. Ou seja, Saul, ele queria os benefícios de Deus, ele queria a proteção de Deus, ele queria as bênçãos de Deus, mas ele não tinha um compromisso com Deus. E nesses últimos dias, nunca temos lido o Salmo 91 com tanta frequência como nesses dias que nós estamos vivendo. Mas essa é a oportunidade de nós frutificarmos, essa oportunidade que o nome do Senhor Jesus venha a ser glorificado na tua vida, irmão, e na minha vida, porque nós temos o fruto fala do fruto do Espírito, e é isso que as pessoas estão precisando, é de amor, é de paz. Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, mas para Deus ele ser tudo isso na minha vida e na sua vida, nós precisamos ter uma vida pautada na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de intimidade e uma vida de comunhão com Deus. A palavra de Deus nos diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, primeiro, para a gente vencer as adversidades externas, para nós vencermos o nosso inimigo, nós temos que estar totalmente submissos a Deus. Só então nós vamos resistir ao diabo, porque quando Jesus ele foi tentado pelo diabo ali no deserto, ele ficou 40 dias e 40 noites. Observe que o número 40, Jesus passou uma quarentena. Nós estamos vivendo a quarentena e Jesus também viveu uma quarentena. Mas só que Jesus ele estava na presença de Deus, totalmente submisso a Deus. O diabo foi lá, irmão, e citou o Salmo 91, verso 11, que diz assim: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito,
para que te guardem, e mandou Jesus pular. E Jesus, ele não pulou. Você sabe por que Jesus não pulou? Porque Jesus, ele está submisso a Deus. Dáveis a Deus, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele tentou Jesus na comida, tentou Jesus no poder de Deus e tentou a Jesus na adoração. E hoje em dia não é diferente. E o que é que acontece? Por que muitos caem? Por que muitos apostatam na presença de Deus? Porque não tem uma vida submissa a Deus. Porque se tivesse uma vida submissa a Deus, ia resistir ao diabo e o diabo ia fugir. Porque o diabo já foi derrotado na cruz. O Senhor Jesus, ele pagou um alto preço por mim e por você. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, é tomar a nossa cruz, é negar a si mesmo dia após dia e levar a nossa cruz. Já o joio, a pessoa que tem uma vida no joio, ela não quer saber de levar a cruz não. Ela simplesmente vai para a igreja, dá o dízimo, dá a oferta, louva a Deus, faz boas ações, mas não tem a essência dentro dela. Deus, ele não está buscando a aparência, ele está buscando a essência. Observe, meu irmão, que Saul, ele tinha uma aparência de rei, ele sobressaía sobre todos, mas Davi, ele não tinha. Quem olhava para Davi nunca podia imaginar que Davi ia ser o rei de Israel, nem os seus próprios irmãos, nem os seus pais. Mas Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Então Davi, ele viveu uma vida muito difícil, mas acima de tudo ele estava na presença de Deus. Então o que nós devemos fazer nos últimos dias é estar na presença de Deus, irmão. Não dá mais para viver uma vida de aparência, não dá mais para viver sendo joio, porque o joio, ele vai ser atado em molhos para queimar, ele vai ser queimado. Mas o trigo não, o trigo ele vai ficar reservado. O dono do campo vai usufruir do trigo. Eu não sei você, mas eu quero viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Porque esse Salmo 91, que nós lemos todos os dias, ele só vai fazer efeito na minha vida e na sua vida, se você estiver na presença de Deus. Se você estiver conectado na presença do Pai. Porque senão não vai adiantar nada. Não dá para usufruir um benefício sem você ter em primeiro lugar um compromisso com o Pai. É tempo de nós vivermos um relacionamento. Não é tempo de viver religião. Não é tempo de mostrar obras externas. E sim aquilo que está dentro de nós, que é a essência, que é o Espírito Santo, que Ele prometeu a todos aqui que nele creiam. Amém? E eu e você, nós cremos na palavra de Deus. Então, se levante hoje. Não dá mais para viver de aparência, não dá mais para viver de religião. É para nós vivermos uma vida de intimidade, uma vida de comunhão. Lembre-se de Judas e Pedro. Judas andava com Jesus, presenciava os milagres que Jesus fazia, até mesmo pregava a palavra, ensinava a palavra, expulsava os demônios, mas não adiantou nada disso. Dentro dele precisava de mudança. Ele precisava viver uma vida de trigo, ele precisava viver a essência de Deus. Você vê que Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, mas ele se arrependeu, ele chorou amargamente e ele se voltou para o Senhor Jesus. O joio, quando ele dá fruto, irmão, ele se inclina. O trigo não, irmão, ele não tem fruto, ele fica lá, essa postura aqui, exaltado. Então, esse é um tempo de nós nos humilharmos. Porque o joio, ele fica lá, o tempo todo orgulhoso, mas ele nunca se curva. Não se curva por quê? Porque não tem um fruto do Espírito. Hoje tem muita gente orgulhosa, muita gente cheia de si, pensando que é o último biscoito do saco de biscoito, e não é assim, irmão. Esse é um tempo da gente estar firme na presença de Deus. Esse é um tempo em que a gente tem que fazer igual a Jesus. Em 1 João 2, versículo diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então o que está dentro de mim, vai refletir aí fora para todos verem, amém? Então preste atenção, tanto um como o outro, os dois vão errar, todos nós vamos errar. Você sabe qual é a única diferença? É que uns confessam
e deixam o pecado de lado. Ao passo que tem pessoas que não confessam o pecado e deixam acumular. E isso não é bom. Então Pedro e Judas erraram. Mas Pedro se arrependeu. Judas teve remorso e se enforcou. Mas Pedro ficou na presença de Deus e frutificou. Ele se humilhou. Ele não foi igual ao joio, não, que ficou exaltado, que ficou suspenso. Não, irmão. Ele foi igual ao trigo. Ele se curvou. Os frutos estavam dando ali, o arrependimento, o amor, a graça de Deus veio sobre a vida dele. Eu quero deixar aqui essa palavra para você, que Deus possa abençoar você e a sua família. Compartilhe essa mensagem para os seus amigos. Um forte abraço aí. Deus abençoe a todos.